Na semana passada, nós tivemos um anúncio do governo sobre a proposta de reforma tributária. Nessa proposta está prevista a tributação de dividendos e claro que isso gerou muita revolta, muita indignação nas pessoas. Eu vi muitos comentários de muitas pessoas nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, falando que isso é ruim, por que o governo está fazendo isso. E como o mercado sofreu um baque na sexta-feira, eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente precisa entender tudo que está por trás dessas propostas e você precisa assistir esse vídeo antes que você tome uma decisão que pode te trazer mais prejuízo e te deixar mais longe da sua independência financeira. E a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a proposta do governo sobre a reforma tributária que está prevista a tributação de dividendos. Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, é importante a gente entender um pouco de como o governo arrecada, de como ele tem as suas receitas oriundas dos impostos que a gente paga. E basicamente vem de 4 formas, pessoal. A primeira delas é a tributação, é o imposto sobre renda, lucro e ganho de capital. A segunda, a gente tem o imposto sobre bens e serviços. A terceira, a contribuição social e quarto, a gente tem o imposto sobre propriedade. E basicamente são essas 4 principais formas que o governo tem de arrecadação. E o que acontece? No Brasil, a gente tem uma carga massiva voltada para bens e serviços. E isso onera muito a população. E o que acontece? Quando você onera muito os bens e serviços, há uma distorção muito grande na economia. Por exemplo, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, uma caixa de leite, cara, ela tem um peso muito maior para uma pessoa pobre do que para uma pessoa rica. Então essa proposta ela tende agora a aumentar essa carga sobre os impostos de renda, lucro e ganho de capital, para tentar diminuir essa distorção. E o que acontece? Nos países mais desenvolvidos, realmente, a gente vê um imposto maior sobre essa parte de renda e ganho de capital. Então o Brasil está tentando seguir essa prática de aumentar essa carga sobre essa parcela das receitas do governo, tá certo? E ao mesmo tempo, ela tenta também diminuir essa distorção que a gente tem no Brasil. E com essa diminuição da distorção, a gente também tem uma simplificação do processo, tá certo? O Brasil, pessoal, ele está no primeiro lugar do ranking mundial da complexidade tributária. Tem um estudo que foi lançado pelo Banco Mundial que está previsto ali, que na verdade elenca que o Brasil está ali, gasta 1.500 horas, uma empresa gasta 1.500 horas para cumprir as leis tributárias. Isso traz muita ineficiência, diminui muito a eficiência das nossas empresas, tá certo? Então a gente precisa realmente, de fato, de uma reforma tributária que diminua essa distorção e que torne o processo mais simples, mais transparente, mais neutro, tá certo? A gente tem diversas distorções porque a gente, para setores específicos, acaba mudando alguma questão da tributação da lei para atender um setor específico. E isso traz muito prejuízo para todos, porque todo mundo acaba pagando por isso. Alguns setores específicos têm essa questão desse benefício. Então a gente precisa realmente, e essa proposta traz um pouco disso, dessa simplificação. Então ela tende, por exemplo, tirar aquele imposto de regressivo de 22,5% a 15% e colocar tudo 15%. Então ele tende realmente a também trazer uma simplificação com essa reforma tributária. Mas um primeiro ponto importante também é a gente entender que é uma proposta, tá certo? Então ainda tem que passar pelo Congresso Nacional e ser aprovada. Então entendam que, na verdade, essa proposta do governo federal tem um trâmite ainda a ser percorrido e tem uma burocracia enorme. E a gente tem que entender também que o governo, como a gente está numa crise sanitária, com questões fiscais muito ruins ainda, estamos numa situação muito ruim da pandemia do coronavírus, dificilmente, talvez isso passe no Congresso. Mas isso é um assunto político que não cabe muito a gente falar nesse vídeo, mas é importante vocês estarem atentos porque tem uma questão política voltada por trás disso, tá certo? Então tem muito caminho para ser andado ainda, muito chão para percorrer, então entenda que ainda é uma proposta, é por isso que você não deve ainda de forma precipitada tomar uma decisão com base nessa proposta que foi anunciada semana passada. E é importante também, pessoal, que a gente entenda um pouco mais sobre o mercado de ações, tá certo? Aqui no Brasil, ele é muito entendido como se fosse uma loteria, um cassino, e não é bem assim. O mercado de ações, ele serve para financiar as empresas, então as empresas elas vão captar recursos no mercado, tá certo? E nos Estados Unidos, que é um dos mercados mais sólidos que existe, foi da mesma forma e isso ajudou muito a expansão e o desenvolvimento econômico do país. E no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em fundos imobiliários, esse é um mercado muito incipiente, é um mercado novo. E a isenção, por exemplo, que a gente já tem até o momento de hoje sobre a tributação de dividendos, ele realmente é um incentivo para que as pessoas invistam nos fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, pessoal, eles investem em imóveis, tá certo? Seja galpões logísticos, galpões industriais, edifícios corporativos, shopping centers, hospitais, lojas de varejo. Então,
tudo que a gente investe nos fundos imobiliários, a gente está financiando a construção civil, então a gente está incentivando a construção civil. E a construção civil é um dos maiores pilares da economia do nosso país, tá certo? Então é por isso que existe de vez em quando alguns benefícios, algumas isenções para que as pessoas invistam e possam pegar o seu dinheiro, para aqueles que poupam e guardam, invistam nesses tipos de ativos e financiem, por exemplo, a construção civil. Em ações da mesma forma, a gente investe em ações para expandir os seus serviços, os seus produtos no país e agregar mais valor para todo mundo. Então, pessoal, o mercado de ações e fundos imobiliários, ele não é um investimento qualquer, tá certo? Não é só uma coisa ali que a gente faz uma aposta para ganhar dinheiro. Realmente ele tem um peso muito significativo no desenvolvimento econômico do país. Então é por isso que ao longo dos anos a gente vê ali a isenção de tributação de dividendos de ações, a isenção de proventos dos fundos imobiliários, tá certo? Para justamente a gente incentivar as diversas empresas que a gente tem no país e os fundos imobiliários investindo na construção civil. Mas e aí, Marcão, por que essa reforma tributária trouxe tanta revolta, trouxe tanta indignação? Porque é o seguinte, pessoal, como eu falei anteriormente, o Brasil ele tem uma carga tributária gigantesca, é uma das maiores do mundo. E todo mundo sabe que a gente tem uma ineficiência nos nossos serviços de saúde, de educação, de saneamento de forma geral. Então as pessoas se indignam porque a gente já paga um custo muito alto para ter péssimo serviço e ainda a gente vai ter um custo maior, tá certo? E a gente sabe que também que os políticos, procuradores, juízes, de forma geral, quem está no funcionalismo público do Brasil, tem salários astronômicos, muitos benefícios, muitos privilégios, muitas regalias. Então, por exemplo, na pandemia do coronavírus ano passado, muita gente dessa área, do setor político, aumentou seus salários em 30% a 40%, no momento que a gente estava numa crise financeira gigantesca, com muito desemprego e pessoas sofrendo, tá certo? Então, isso faz parte dessa indignação, que a gente já paga muita coisa, tem muitas pessoas que têm benefícios e privilégios e a gente que guarda nosso dinheiro ainda já vai ter que sofrer esse custo e pagar isso para outras pessoas, tá certo? Que tem diversas regalias. É por isso então que muitas pessoas se incomodaram e se revoltaram nas mídias sociais. E por isso que a gente também viu essa resposta no mercado, né? Como o mercado caiu forte na sexta-feira, muita gente vendeu e ficou com raiva realmente por toda a situação que a gente já vem passando de um governo ineficiente com várias problemáticas que a gente tem de crise fiscal, temos também a crise sanitária do coronavírus, entendeu? E tudo isso faz parte dessa questão da repercussão da reforma tributária que foi anunciada na semana passada. E o que basicamente vai acontecer em relação a gente que investe, né? Em relação aos dividendos que são isentos, a gente vai ser ali, está previsto, na verdade, a tributação de 20%, tá certo? Em dividendos. E os juros sobre capital próprio, que era outra forma de ganhar dinheiro da empresa, não vai mais existir. E em relação a fundos imobiliários, está previsto ali 15% de tributação sobre os proventos. E aí você pensa, pô, Marcão, isso aí é meio direto refletindo no mercado, então já que eu vou ganhar 15%, vou ser tributado 20% ou 15%, isso aí vai cair 15% ou 20% do mercado? É difícil saber, porque o mercado tende a se ajustar e também pode ser que a reforma mude lá na frente, por exemplo, diminuindo a carga tributária da empresa, então isso de alguma forma pode ser compensada. É por isso que eu falei para você que você não deve tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão agora precipitada, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Tem muitos trâmites e essa reforma pode mudar ao longo do tempo. Então é por isso que você tem que ter uma tranquilidade, paciência e não fazer nada nesse momento. É isso que eu sugiro para você, tá certo? Que você pode trazer um prejuízo, pode se prejudicar de forma desnecessária, porque ainda isso não está garantido que vai acontecer. E tem um outro ponto jurídico também, pessoal, que traz insatisfação. Na Constituição Federal não é permitida a bitributação. Mas como é assim, Marcos, bitributação? O que acontece? A empresa ela já paga imposto sobre o lucro, tá certo? Basicamente são dois impostos, que é o CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e o IRPJ. E também tem outro imposto que afeta diretamente a receita da empresa, que é o PIS e COFINS. Então, se você já paga imposto sobre isso, quando você tem ali, por exemplo, o lucro que sobrou depois de pagar os seus impostos, que a empresa pode, por exemplo, reinvestir nela mesma ou então pagar os acionistas, se você cobrar de novo sobre esse lucro, você vai estar bem tributando, tá certo? O lucro. Então isso tem um embate jurídico, não é uma certeza, não é pacífico esse assunto, mas isso realmente também traz muita revolta pela insegurança jurídica que traz ao país, que a gente acaba meio que está sendo acostumado com isso, né? Toda hora alguém quer achar uma brecha na lei, ou na verdade ferir a lei ou a Constituição Federal do nosso país. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, Marcos, lá nos Estados Unidos você tem a tributação sobre o lucro e tem também sobre os dividendos, mas a Constituição Federal não prevê a tributação, a bitributação, na verdade, não diz que é ilegal. Então, por isso que lá acontece dessa forma. Então, entenda que, por exemplo, quando a gente, às vezes, algumas pessoas fazem comparação com o mercado dos Estados Unidos, é muito diferente. Lá já é um mercado muito mais maduro, já muito desenvolvido, e o nosso ainda está engateando. Além do nosso mercado engatear, a gente tem muitas questões jurídicas que trazem uma insegurança muito grande. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado
com essas comparações, porque nossa situação realmente é muito diferente da dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos. Então, pessoal, essa reforma tributária, na verdade, essa proposta, ela tende a simplificar essa questão tributária que a gente tem no país, que é muito ineficiente, que onera a todos, as empresas e as pessoas, tá certo? Então, tirando essas distorções de benefícios e privilégios para alguns grupos que acabam que toda a população paga para esses setores específicos e esses grupos, então isso tende a melhorar, tá certo? Com a reforma tributária. Só que a gente tem que trabalhar numa transição. Isso não pode ser imposto, por exemplo, que seja cumprido daqui a 5 meses. A gente precisa deixar que as empresas, as pessoas se ajustem a essa situação, a essa mudança. E tenho certeza que o mercado vai se ajustar. Você deve estar pensando, pô, Marcos, vai valer a pena ainda investir? A Selic está subindo, como é que é? Como é que vai ser? O mercado vai se ajustar a esse novo risco, né? Porque você vai ter ali uma menor renda, uma menor chance de ganhar com um maior risco, tá certo? No país nosso que a gente tem um grande risco ao investir. Então o mercado vai tentar ajustar isso. Mas com o tempo isso vai acontecer. Não é de hoje para amanhã, não sei se é 6 meses, um ano, pode ser até mais. Então é por isso que isso tem que ser feito de uma transição e para que todos os envolvidos no mercado se ajustem a essa nova reforma tributária. Então, por exemplo, não dá para a gente prever realmente qual é o verdadeiro impacto. Então é por isso que a gente tem que ter muita calma, tem que ter muita tranquilidade e acompanhar os próximos passos, tá certo? Como eu falei novamente, é uma proposta, não sabemos ainda se vai ser seguida toda a redação dessa proposta, tem muita coisa para acontecer, tem que ser aprovada no Congresso, tá certo? Então acho que tomar alguma ação agora baseada nisso seria precipitado, acho que estaria prejuízo para muitas pessoas, todo mundo que acabou vendendo na sexta-feira certamente vendeu com prejuízo, tá certo? Então a ideia do vídeo era trazer mais tranquilidade, tentar passar um pouco mais dessa visão macroeconômica, né? Eu sei que macroeconomia não gosta de trabalhar muito nesse assunto porque existem muitas variáveis que está fora do nosso controle, não tem como a gente controlar, mas eu queria passar esse conteúdo aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo no país, por que vem agora, por exemplo, essa questão da tributação, percebam que o governo está numa situação ruim, então para gastar mais, por exemplo, para manter os auxílios, ele precisa arrecadar mais, então aumentando a tributação sobre renda, lucro e ganho de capital, ele vai conseguir arrecadar mais, é por isso então que vem uma medida agora, por exemplo, mais populista, de um governo que estava dizendo que não ia ser tão populista assim, era mais pró-mercado, a favor dos investidores, das empresas, né? E por isso que agora vem apresentando uma proposta dessa. Então é isso que a gente tem que estar entendendo, qual a situação do país, por que vem uma proposta dessa e entender qual é o impacto na gente como investidor. Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente poder trabalhar especificamente, como é que é a tributação de dividendos, e se eu vender com lucro, e aí fundos imobiliários, a isenção, como é que vai ser? Eu não queria aqui entrar nos méritos, porque como falei, é uma proposta, não sabemos o que vai acontecer, então não queria perder muito tempo tentando dizer qual vai ser o impacto específico com essa tributação, mas se vocês quiserem, se alguém for com dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou responder ali e eu vou passar mais a limpo, digamos assim, tudo que está sendo na proposta, como seria o impacto mais ou menos na tributação de dividendos e de fundos imobiliários. E se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho aí para receber o aviso de todos os vídeos novos e até a próxima!